Hoje eu vou falar sobre as porcentagens das numerações das colorações. E antes de começar a falar, eu vou me apresentar para quem está entrando pela primeira vez aqui na live. Eu vou me apresentar, eu sou Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há uns 32 anos, dou aula de colorimetria, dou aula de cortes de cabelos femininos, ensino os profissionais a fazerem cortes perfeitos na metade do tempo. Hoje eu vou falar sobre colorimetria e hoje eu vou falar sobre a leitura da porcentagem das nuances. A gente tem que saber entender aqui. Quem é colorimetrista entende da matemática da colorimetria. Na matemática da colorimetria, nós profissionais colorimetristas, usamos as numerações. Então, como eu falei ontem da nomenclatura universal, tem empresas, né, que usam a nomenclatura universal. Para quem assistiu a live de ontem, já está por dentro do que eu estou falando. Que quando surgiram as colorações, as empresas, vou falar por cima, né, só dar uma recapitulada, as empresas de colorações, de cosméticos, se reuniram e elaboraram a nomenclatura universal, que é a nomenclatura universal, quer dizer que o 1 é o azul acinzentado, porque no azul, na nomenclatura universal, no número 1, nesse azul, contém um pouquinho de verde também, tá? Mas nós chamamos de cinza, não chamamos de azul. O louro 7/1 é o louro médio acinzentado, que é o número 1. No violeta, na nomenclatura universal, estabelecida lá pelos fabricantes, logo que foi lançado, né, as colorações, o violeta seria o 2, o dourado o 3, o laranja, o cobre o 4, o acaju o 5, o vermelho o 6 e o 7 verde. Na época ainda não surgiu o 8 nem o 9, tá? Só até o 7. Essa é a nomenclatura universal para nós colorimetristas, através da numeração, sabermos quais são os pigmentos, os reflexos ou as nuances que tem dentro da coloração, dentro do tubo de coloração. E outra coisa, a numeração do preto, ele está relacionado, que é o fundo de clareamento do preto, que é o número 1, ele está relacionado com o fundo de clareamento do preto natural dos nossos cabelos, está relacionado com as numerações, com o fundo de clareamento das colorações. O castanho escuro, a numeração é 3, essa numeração aqui, do 3 ao 10, está na nomenclatura universal. Algumas colorações, algumas marcas mudam o número 1 do preto, não tem o número 1, é a partir do 2. O preto, que seria um preto azulado. A partir do 2 seria o preto. Outras marcas não usam o 2 como preto, usam o 1 como preto. Então eles manuseiam muito essa numeração, o 1 e o 2, que é o preto. Outros é 1.1, usa o número 1 como preto e põe 1.1 como o azul, como o preto azulado. E não usa o 2 como preto. Então as marcas de colorações, as indústrias, né, as marcas, mudam as numerações, saem das numerações universal para poder se destacar, se diferenciar no mercado. Então, quando você for usar uma coloração, escolher uma marca de coloração, primeira coisa, para você se nortear, você tem que, naquela marca, ter que ter uma cartela de cores, que lá na cartela de cores está lá a estrela de Oswald, o círculo cromático, como eu expliquei ontem, né? Tem uma live ontem que eu expliquei tudo sobre isso. Então, você tem que entender a numeração daquela marca, se ela está usando as numerações universais, né, a numeração universal, ou então está usando a numeração diferenciada. Você tem que estar por dentro.
Então, por exemplo, aqui o 4, um exemplo, o 4 castanho médio, ele está indicando que é o 4 está indicando que é o castanho médio, né? Nos nossos cabelos naturais. Mas a cliente não fala, né? Nós, cabeleireiros, qual é a altura de tom do cabelo dela, dessa cliente aqui? A altura de tom do cabelo dela natural. Altura de tom 4, altura de tom 5. A gente não fala. Nós, colorimetristas, é altura de tom, castanho médio, castanho claro. Não, a gente não fala. A gente fala altura de tom 4, altura de tom 5 do cabelo natural. E a altura de tom da coloração é a mesma numeração dos nossos cabelos naturais, tá? Porque a gente usa uma matemática. Eu vou explicar a matemática para vocês aqui, tá? Algumas marcas não usam o 4, o 6 como vermelho, não usa a nomenclatura universal, usa o número 4 como vermelho. Esse 7, o verde, o mate, é uma nomenclatura universal, que é o 7. Aí algumas marcas que querem se diferenciar, usam o 2 como verde. Não usa o 2 como violeta. Usa o 2 como verde. Usa o violeta como 6, troca. Não sei se isso aí é para confundir a nossa cabeça, viu? Porque olha, eu vou te falar. Em vez de simplificar, ficam complicando, né? Então há essa mudança. O 3, o amarelo dourado, todas as marcas usam o 3. Não fugiram da nomenclatura universal em relação ao amarelo dourado e o acinzentado. É sempre o número 1. Pode ver, quem usa aí já usou várias colorações sabe que todas as marcas seguem a nomenclatura universal do acinzentado e do dourado. Sempre é o mesmo. Só mudam o caju também. Sempre é o 5. Mais o laranja, o vermelho, o verde, né? Eles mudam a nomenclatura. Então, nós colorimetristas, nós temos que, quando pegar um tubo de coloração, saber o que tem ali dentro, né? Não é só olhar lá na cartela e ir lá e ir aplicando. Você tem que saber o que tem dentro daquele color. Quais os pigmentos, qual a porcentagem de pigmento que está dentro daquele tubo de coloração. Então, eu vou apagar aqui, né? Nós temos a série natural, que são as bases fundamentais. A base fundamental, a base são o quê? O 7.0, ou então só o 7, né? Ou o 6.0, ou então só o 6. Eu vou explicar daqui a pouco por que o 0, por que só o 6. Porque só 6.0, uma marca usa 6.0, outra marca não usa o 0, só usa o 6, tá? A altura de tom, que eu já falei da altura de tom, né? A série natural. Série natural são as bases que está dentro da coloração. Dentro daquele tubo de coloração que tem o castanho escuro, ele está imitando o castanho escuro do cabelo natural. Eu sempre falo que todo cabelo é marrom. Por que todo cabelo é marrom? Desde o castanho escuro, desde o preto, viu? Até o louro claríssimo, até o louro ultra claro. Por quê? Porque nossos cabelos, o cabelo preto é marrom, o cabelo loiro é marrom. Por quê? O cabelo ruivo é marrom, porque ele contém as 3 cores primárias em porcentagens diferentes. Então, as colorações também estão imitando nossos cabelos. Todo nosso cabelo é marrom. Então, dentro do tubo de coloração, no castanho claro, tem lá o castanho claro, não é marrom? Nosso cabelo, o castanho claro, não é marrom? Dentro do tubo de coloração também tem a cor marrom, né? Tanto é que você não tem como você usar uma base fundamental, né? Para tonalizar um cabelo, porque ele é marrom. Como que você vai tonalizar um cabelo amarelo, um cabelo que está laranja, um cabelo que está vermelho, com a cor base? A cor base está imitando os tons natural dos nossos cabelos. Então, não tem como neutralizar o fundo de clareamento, tá? Porque ele imita, os tons bases imitam a cor natural dos nossos cabelos. O preto tem muito azul, um pouco de vermelho e muito pouco amarelo. O louro escuro, que é o fundo de clareamento
do louro escuro? O fundo de clareamento do louro escuro é o laranja, não é? O castanho claro é o vermelho laranja, o louro escuro é o laranja, não é? Dentro do fundo de clareamento. Como que você vai tonalizar o laranja com uma cor base, se é marrom? Você não tonaliza. O laranja você vai tonalizar com qual? Qual que a gente tonaliza o laranja? O azul. Porque o laranja contém o amarelo, o vermelho e o azul, marrom. Então você vai tonalizar o laranja com o azul para dar o marrom. Olha só a matemática, né? Então, outra coisa, a cliente, ela não fala para você, olha, eu quero colorir meu cabelo na altura de tom 7. Eu quero colorir meu cabelo na altura de tom 7 dourado. A cliente não fala isso. A cliente, ela enxerga as nuances, ela enxerga os reflexos. Ela não fala para você, olha, eu quero tingir meu cabelo na altura de tom 5 a caju. Não, ela não fala altura de tom. Nós que somos colorimetristas, a gente sabe que a gente só usa numeração e fala em altura de tom. Por quê? Porque a cliente, ela só fala, eu quero colorir meu cabelo louro médio dourado. Ou então, eu não quero meu cabelo dourado, eu quero meu cabelo para acinzentado. Eu quero um louro médio acinzentado. Ou então, um louro claro dourado. Não quer o louro acinzentado, eu quero pro dourado. Eu não quero o meu cabelo avermelhado, que nem. Às vezes a cliente vem, o fundo de clareamento do 5 é o vermelho, não é? Não, não é o vermelho. É o vermelho alaranjado. A altura de tom do 4 é o vermelho. Então, o que acontece? Você não tem que somar a altura de tom do cabelo natural com a altura de tom do cabelo da coloração. Você tem que somar os dois. Para você, por exemplo, a cliente não quer o cabelo dela avermelhado. A altura de tom do cabelo natural do castanho médio é vermelho e a altura de tom da coloração é vermelho também. Então você vai o quê? Você vai obter um cabelo avermelhado, né? Ela tem um castanho médio que o fundo de clareamento é vermelho e você vai aplicar uma coloração castanho médio que também tem um fundo de clareamento vermelho. Então, o que acontece? Quando você duplicou o vermelho aí, você somou, você duplicou, não é? E a cliente fala, olha, eu não quero que o meu cabelo fique parecendo avermelhado no sol. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o quê? O verde, porque ela não quer o reflexo avermelhado. Meu cabelo fica com reflexo avermelhado no sol, na luz, não vai ficar vermelho o cabelo dela, mas o fundo de clareamento é vermelho, você vai enxergar um castanho médio com aquela nuancezinha meio vermelha no sol e na luz, não é isso? A cliente não gosta. Você vai lá, você tem que aplicar o quê? O verde. Para você fazer o quê? Para você neutralizar. O verde qual que é? É a mistura do azul com o amarelo. Olha aí. Azul, amarelo, vermelho, marrom. Que imita os tons naturais dos nossos cabelos. Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês aí, né, pessoal, como que a gente faz a leitura e vê a porcentagem das nuances que tem no tubo de coloração, na numeração. O neutralizar. Neutralizar é levar o cabelo para o marrom. Tonalizar é levar o cabelo para o marrom, direcionando um reflexo. Por exemplo, se a pessoa você quer tonalizar um cabelo laranja, você vai colocar o quê? O azul para levar o cabelo para o marrom, e aí você coloca um pouquinho de dourado, sei lá, ou você quer mais acinzentado, você coloca um pouquinho de cinza. Você vai levar para o marrom, deixar o cabelo marrom e levar para tonalizar ele e levar para o acinzentado. Tem diferença da neutralizar para tonalizar, tá? Aqui eu tenho, olha, 7.0. Tem marcas que não tem o 0. Eu vou explicar o porquê. Aqui nós temos 50% do 7, do louro médio, mais 50%. Dá pra ver aí, Felipe? Que às vezes eu fico na frente, viu? Dá pra ver?
Então, Oi, Sula, tá sim. tá. Tá. O que quer dizer esse zero aqui? Esse zero quer dizer que eu estou fixando um pouco mais a nuance, a base, a cor base. E ele está ficando um pouquinho mais fixo. Por que eu falo mais fixo? Por exemplo, se você usa, se a empresa tem só o 7, se é o louro médio, se não tem tem o zero logo após, esse louro médio ele não vai ficar tão escuro, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Que eu falo que tem algumas marcas, uma sobre a outra, que não usa, que não tem que não tem não marca aqui não tem essa nomenclatura 7.0, eu usava duas marcas. Tanto é que eu, nessa marca aqui, as bases tinham 0.0 e sempre um meio tom mais escuro, porque esse zero está indicando, 50% de zero, está indicando que esse está fixando um pouco mais essa altura de tom, essa coloração louro médio. E se não tem o zero, ele tem um louro médio um pouquinho mais claro, porque não tem o zero para não dá tão fixo, não é tão, fica um meio tom mais escuro, porque ele fixa mais o louro médio. Isso acontece também com 6.0, o louro escuro fica um pouquinho mais escuro, que às vezes tem cliente que fala, você sabe, eu fiz uma coloração em casa e ele ficou mais escuro, a outra marca ficava mais clara. Por quê? Não tem a fixação, uma maior fixação, porque não tem essa numeração 0 logo após. Tem marca que só usa o 6, não tem 0, mas usa letras. Tem uma marca que usa o 6, né? A cor natural, a cor base, NI. O que quer dizer? O natural intenso, ele é um pouco mais escuro, essa base, e essa empresa não usa o 0.0, ele usa o NI. É um natural intenso, ele é um meio tom mais escuro do que o 6, só o 6, da cor base. Então, por exemplo, você fala, eu quero deixar esse 6 um pouco mais escuro. Aí, em vez de você usar o 6, você usa o 6.N1. E também tem o 6, o 7, né? Todos os tons base. Esse natural intenso, ele fica, como se diz? Ele fica frio. Ele fica frio. Esse tom aqui, o NB, é um natural, né? A base natural, mas ele fica um pouco mais quente. Não fica tão frio. Esse aqui fica o natural, a base fria, e esse aqui fica a base quente. Então a base quente fica um pouquinho mais claro, dá uma nuance a ver, não que fica mais claro. A nuance vermelha, as nuances quentes, elas dão uma sensação de o tom tá mais claro. O tom fica mais aberto, então não fica a sensação escura. Por exemplo, você coloca lá por exemplo, 6.3 e 6.1, você pode ver que quando você aplica o 6.3, ele fica mais aberta a cor. Quando você aplica o 6.1, a cor fica mais fechada, dá a impressão de mais escura. Então fizeram eles estão sempre inventando, né? Porque eles querem que a gente compre, quanto mais coloração você comprar, melhor para a indústria de cosmético, não é isso? Então, você entendendo o que tem dentro dessa coloração, você pode fabricar as cores, sem precisar comprar todas as cores que tem que a empresa está vendendo. Tá? Você não precisa, você pode fabricar, se você está entendendo o que tem dentro do tubo de coloração. Aqui o 7.1 tem 50% de base e 50% de nuance. É o louro médio acinzentado. Aí eu pego aqui um louro médio cinza profundo. Eu tenho aqui 35% de base,
Tenho 45% de nuance cinza e mais 20% de nuance cinza. Fica o quê? Um cinza, um louro médio cinza profundo. Tem mais 20% aqui. Sempre o que vem depois do ponto, depois da base, tem empresa que usa depois do ponto, né? Depois da base, usa ponto, outros usam traços, outros usam vírgulas, tá? Eles escolhem lá e falam, vamos usar vírgula. A nossa marca vai usar vírgula depois do ponto. A nossa marca vai usar traço depois do ponto. A nossa marca vai usar barra depois do ponto. Entendeu? É tudo a mesma coisa. Só mudou a nomenclatura aqui de ponto para barra, porque alguém vai perguntar, mas o meu tem barra. É a mesma coisa, só que eles usaram a nomenclatura de ponto. Eu vou usar o ponto aqui, tá? Então você tá vendo a porcentagem que tem de base dentro de um tubo de tinta 7.11? O que tem, quanto tem de coloração cinza, de nuance cinza aqui? E quando é duplicado, olha aqui. Aqui tem 35, aqui tem 65% de nuance cinza. Qual outra? Peraí. Vamos pôr aqui o 734. Que 734. Aqui. 734. Aqui a gente tem 35% de base. Eu vou falar tudo na altura de tom 7, tá, pessoal? Porque para não ficar complicando a cabeça de vocês. Mas isso funciona também para o 8, para o 9, para o 5, para o 6, tá? Então aqui eu tenho 35% de base, tenho aqui 45% de dourado e tenho aqui 20% de cobre, porque nessa marca o 4 é cobre, tá? O 6 é vermelho, o 4 é cobre, nessa marca aqui. Não vou entrar em detalhes. Aí o que acontece? Eu tenho aqui louro médio dourado acobreado. Sempre depois do ponto, a numeração logo depois do ponto, ela tem muito mais força do que o segundo número depois do ponto. O primeiro tem muito mais força, que nem aqui, ó. 7.43, 35% de base, 45% de cobre e 20% de dourado. Então, quem que manda, quem que tá a força maior aqui? Quem que tá comandando mais aqui? O cobre, não é? E depois, quer dizer, aqui é louro médio dourado acobreado, aqui é louro médio acobreado dourado. Ele é mais acobreado do que o 7.34. O 7.34 é mais pro dourado, mas ele tem um acobreado, 20% de acobreado. Tá? Eu tenho aqui, ó, o 5.20. Eu tenho aqui, ó, 35% de base, 45% de nuance violeta e tenho 20% de fixação do violeta. Essa cor vai ficar um castanho claro, violeta intenso. Agora, tem marcas que não usa esse zero. Tem marcas que usa 5 pontos, quando o violeta é o 2, 5.22. Então, aqui tem 35% de base, 45% e mais 20%, quer dizer, é duplicado aqui, duplicado. Tem uma fixação duplicada. É um violeta intenso, tanto esse quanto esse zero, ele indica, aqui não indica que tem mais fixação da base, aqui indica que tem mais fixação do violeta, fica um violeta intenso. Essa aqui também, violeta intenso. Tem marcas que é 5.66, que o violeta é o 6. Castanho claro, violeta intenso. Tá? Tem outra aqui também. Tem umas marcas que se põe lá, ó, 5
ponto 66 mais o I de intenso. Que nem precisa, né? Mas às vezes o pessoal não sabe o que é 66, a marca foi lá e colocou o I de intenso. Quando eu comecei, a gente não fazia, colocava, por exemplo, a gente usava 1/4 de tubo de tinta, meio tubo de tinta, 3/4 de tubo de tinta, né? Ou um tubo de tinta. Agora a gente não usa mais esse negócio de meio tubo, de coisa, porque às vezes meio tubo para uma pessoa funciona de um jeito, né? Aí a pessoa fala que é um pouquinho mais, o outro acha que é um pouquinho menos, né? Então o que acontece? Agora a gente usa gramas, a gente pesa a coloração. Eu acho fantástico. Você vai lá, você faz a coisa, né? Por quê? Porque quando você passa a colorir, ser colorimetrista, você tem que ter a ficha de todas as clientes. O que você fez no cabelo, qual a coloração que você fez. Se ela fez o diagnóstico, a cliente volta, ela quer fazer a mesma cor. Você não marcou? Você vai fazer o diagnóstico de novo, você vai demorar um tempão, não é para fazer um diagnóstico. E a cliente fala, eu quero fazer um pouco mais claro que você fez da última vez. Ou eu quero fazer um pouco mais escuro. Ou então fala, da outra vez ficou meio avermelhada, não gostei, eu quero um pouquinho menos vermelho. Você vai lá e muda lá, vai lá, risca e marca a última vez que você passou. Ou a cliente fala, eu quero fazer a mesma cor que você passou da última vez. Você vai lá na fichinha, passa a mesma cor. Agora, se você não marca, como que você vai... Ai, meu Deus, eu falo que 32 anos de profissão, a gente vê cada coisa. Eu tinha uma cabeleireira que trabalhou comigo lá, ela não marcava a coloração das clientes. Eu falei, menina, você não tem um fichariozinho que vende com umas caixinhas de madeira com as fichariozinhos, né? Tem a pequenininha, tem a grande, tem o tamanho que você quiser. Você não marca o dia que ela fez a coloração, o que você aplicou, o que você fez. Eu não guardo tudo na minha cabeça. Meu Deus, mas eu também não tinha muita cliente de coloração. A gente que tem um monte de cliente de coloração, como que você vai guardar todas as cores que tem algumas que você até sabe de cor? Que ela vem cada 20 dias colorir o cabelo, uma vez por mês já atingir o cabelo. E sempre passa a mesma cor, você sabe até de cor. Né? Mas tem umas que ficam 1 mês e meio, 2 meses para vir, aí vem para colorir, você vai lembrar com tantas clientes que você atende? Não dá para lembrar de todo mundo, né? Você tem que ter um fichário, uma coisa de ficha da cliente, fazer a ficha de... Não tem na estética a ficha de anamnese? A gente faz as fichas lá de coloração. A cliente fala, nossa, eu queria fazer, você marcou? Eu falei, eu tenho tudo marcado lá, o dia que você coloriu, o que você passou, como estava o cabelo antes, o que eu tonalizei o cabelo, tudo isso eu marco, que é muito mais prático pra gente, né? Que mexe com faz tantas colorações. Então já está começando agora, já comece a adotar esse jeito aí de marcar, fazer a ficha de anamnese lá do cabelo da cliente, tá? Põe lá, você faz a sua coloração, o tanto que você coloca, o OX, se ela não usa, ela gosta de tonalizante, se não gosta, entendeu? E quando ela vem, você pode falar, você gostou da última vez, você quer mudar? Aí você vai, eu quero, vai ver na ficha dela, muda, põe outra cor, fica mais fácil, tá? Do que ficar fazendo diagnóstico tudo de novo. Então, pessoal, tá surgindo cores até com 3 números depois do ponto. Tem uma coisa que usa 9423, se eu não me engano. Aqui? Isso. 9423. O 4 não é o cobre? Não é o laranja que a gente fala? O cobre, é o laranja. O laranja tem o quê? O vermelho e o amarelo, não é isso? Mais um amarelo. O 2 é o violeta, né? Deixa eu marcar aqui. O 2 é o violeta. O violeta qual que é? Violeta. Não é o vermelho e o azul? Vermelho mais o azul. E o 3 é o amarelo, né? Que é o dourado, que é o amarelo aqui, ó, amarelo. Aí você fala, você abriu aqui o leque, né? Vermelho, amarelo. Vermelho, amarelo e azul. Vermelho, amarelo e azul. Amarelo e azul.
Eu tenho o quê? O marrom. Sobrou o quê? Sobrou o vermelho e o amarelo. Então eu tenho aqui o quê? O vermelho e amarelo. Eu tenho... Qual que é o vermelho e amarelo? Não é o laranja? Só que dependendo da porcentagem que tem aqui do violeta, esse vermelho, laranja, esse cobre, vai ficar um pouquinho irisado. Então a empresa já fez as misturas dela aqui. Por quê? Porque a empresa quer vender mais produto, quer vender tudo já prontinho para você pôr. Se você pode você mesmo fabricar essa cor, usar tudo isso aqui, você pode fabricar. Quando eu comecei a fazer a coloração, na minha profissão, há 32 anos atrás, nós não tínhamos toda essa gama de cores e esse mundaréu de marca. A gente não tinha. A gente mesmo fazia. Eu falei isso ontem na live, que a gente fabricava nossas cores. Tanto é que as clientes ficavam perguntando, que cor que você passou no seu carro? Mas eu gostei tanto dessa cor, ficou tão não sei o quê. Fazia minhas misturas lá, como outros profissionais também faziam. E como as empresas ensinavam a gente a misturar. As empresas ensinavam a gente a misturar. Agora as empresas não ensinam a se misturar, ela já vende a coloração pronta. Porque quanto mais quantidade de cores, que nem esmalte. Esmalte tem inúmeras marcas com inúmeras cores. E que eles querem vender, querem faturar. Entendeu? Então no meu curso de colorimetria, eu ensino você a fabricar cores. Você fabrica cores. Pego lá o vermelho, eu transformo ele no acaju. O vermelho. Coloco um pouquinho menos, um pouquinho mais, quero fechar mais. O azul fecha a cor. Fecha, né? Porque é frio. Aí, pessoal, eu vou explicar do acaju. Que nem eu falo pra gente fabricar cor. O acaju. O acaju é o 5.5, que é o tom ideal do acaju, é o 5.5. Você pode até pôr o 4.5, o 4 acaju. Mas você tem que colocar um pouquinho de vermelho, porque o acaju em cima da altura de tom 4 fica muito fechado. Quase não aparece, fica lá fechadinho, quase não aparece. Aí tem que fazer o quê? Colocar um pouquinho de vermelho para você abrir um pouco do acaju. Então aqui fica 35% em vez de 50%. Se eu fosse só o 4.5, seria 50% de base mais 50% do 5 acaju, né? Quer dizer, o acaju ia aparecer só se estivesse no sol, não ia aparecer quase. Então o que acontece? A empresa coloca um pouquinho de vermelho para dar uma abertura maior nesse acaju, porque o 4, ele é mais escuro, ele é escuro. A cor ideal para o acaju é a altura de tom 5, não é a 4. Aí o que acontece? Aí tem aqui, ó, aqui é 50% de acaju, né? Aí tem o 6 cobre vermelho acaju, né? Aqui, ó, essa empresa usa o 4 como vermelho, né? Aí que acontece, desculpa, usa o 4 como ai meu Deus, não é vermelho, é cobre. Essa empresa usa o 4 como cobre e o 6 como vermelho. Aí o que acontece aqui? Eu tenho 35% de base, porque aqui é muito claro para o acaju, que a cor ideal para o acaju é a altura de tom 5. Então aqui coloca 35% do tom base, 45% do cobre, né? E 20% de acaju. Para quê? O acaju vai fechar um pouquinho esse cobre. Vai aparecer um louro escuro, cobre acaju. Já põe lá a mistura para você, para o profissional. Entendeu?
E tem muito mais para você aprender, mas esse aqui é só só uma base mas tem muita coisa ainda que você pode fabricar suas cores numa boa. Você pode personalizar a sua cor. Fantástico, pessoal, tá? Então você tem que entender a porcentagem que tem dentro do tubo. Por exemplo, você vai a pessoa fala assim, eu queria o meu... outra coisa, já estou esquecendo. Tem coloração que não tem o marrom, olha, já esqueci. Tem coloração que o 7 é o marrom, ou então usa o 8 como marrom. Em outras marcas, quem usa o 8 como marrom, tá usando o 7 como verde, tá? Usa o 7 como verde e o 8 como marrom. Quem usa o 2 para verde, pro verde, vai usar o 7 com marrom. Aí tem marca que faz o seguinte, qual que é o marrom, né? A mistura do vermelho, do azul, mais o amarelo. Então tem marcas que faz assim. 6.3, o 3 é o amarelo. O vermelho com azul não é... O vermelho e azul é o... Como chama? O vermelho e azul é o... Vermelho com azul. Não é o violeta? Aí põe aqui o violeta. Vermelho, azul, que é o violeta. E o amarelo. Não é o marrom? Aí coloca aqui, 35% de base, 45% de nuance amarela e 20% do violeta. Vai dar um marrom. O marrom vai dar um marrom um pouco mais aberto, por quê? Porque aqui tem mais dourado do que violeta. O violeta ele fecha um pouquinho esse marrom. Aí vem o outro lá, 6.23. Aí coloca aqui, 45 de base, % de base, 45. 35 de base, 45 de violeta e 20% de dourado. Ele vai ficar um marrom, esse aqui vai ficar um marrom mais aberto e esse aqui vai ficar um marrom mais fechado, porque a porcentagem do violeta tá aqui, 45%. Então, essa empresa não usa o 7 e também não usa o 7, usa o 2 como violeta, usa o 7 como verde, usa o 8 como azul e faz essas misturas aqui, 3.32, misturando as três cores aqui, que é o marrom. Então, cada marca de coloração tem um esqueminha lá que eles usam que você tem que ter. A tabela de cor daquela coloração, ver se usa a nomenclatura universal. Se não usa, você vai se orientar pela nomenclatura dessa marca, tá? Você mistura muitas marcas, vai fazer um emaranhado de coisa na sua cabeça, tá? Você pode até errar na hora que você está aplicando lá, colocando a coloração. Que nem aconteceu ontem que eu contei o caso lá, que o profissional trabalhava numa empresa, um salão que usava a vela, que o 7 da vela é o marrom, e foi para outro salão que usava a L'Oréal, que o 7 é o verde. Aí foi fazer o retoque de raiz da cliente, foi lá, eu gosto do marrom, foi lá e aplicou a coloração fria em cima da coloração quente, aí manchou lá o cabelo, deixou a cor do tom de cabelo da cliente mais escura. Que ela usava o marrom, que é mais quente, foi usar lá o mate, que é frio, tá? Então, por isso que a gente tem que se nortear, usar uma marca, se nortear pela cartela de cor e saber tintim por tintim de cada tubo de tinta, o que tem lá dentro, o que você pode fazer, o que você pode misturar, tudo isso, tá? Pronto, Felipe, tem alguma pergunta que eu vou encerrar aqui? Sula, tem aqui da Nerli, ela queria saber, Nerli Moraes, ela falou: colorimetria dá um nó no cérebro, viu?
Sula, explica a parte da cor desejada não é a cor aplicada. A cor desejada não é... Por que a cor desejada não é a cor aplicada? Porque você tem que somar o fundo de clareamento do cabelo da cliente com o fundo de clareamento do tubo de coloração que tem no tubo. Por isso você tem que saber o que tem no tubo de coloração. O tubo de coloração tem lá o cinza, tem o verde, tem isso, tem aquilo. Você vai somar. A cliente quer, eu quero um louro claro acinzentado. Mas aí o fundo de clareamento dela tem um vermelho, né? Ela tem um castanho claro, tem o vermelho com... Deixa eu até explicar que é melhor. Aqui. A cor natural é vamos pôr 5. Cor natural 5. Fundo de clareamento da cor natural é vermelho laranja. Vamos aqui, vermelho laranja. Laranja. O fundo de clareamento da cor desejada é 8. Ela quer 1. Fundo de clareamento. É um amarelo. Aí se você vai aplicar, olha só. Agora me sintonizei. Oh meu Deus, essa hora eu tô cansada. Então o vermelho laranja, você tem aqui, no fundo de clareamento você tem o vermelho. Você tem mais o laranja, que é o vermelho, mais o amarelo. E você tem mais o amarelo. E aqui você tem o azul, né, o cinza. Então você tem 2 vezes o vermelho, 2 vezes o amarelo. Não é isso? Então você tem aqui, ó, o laranja, você tem o laranja forte, porque você somou o fundo de clareamento do 5 com o fundo de clareamento do 8, que é a cor desejada. Você tem 2 vezes o laranja. Então, se você vai colocar aqui, ó, só o 8.1 no cabelo dela, que é o azul, que é aqui, que é o cinza, você vai neutralizar um vermelho, outro laranja. Você vai ter, aqui você vai ter o vermelho laranja, né? Que vai 2 vezes vermelho, 2 vezes o amarelo. Você tem o que? O laranja, tá? Ai, meu Deus. Desculpa, pessoal, mas eu tô com a minha cabeça essa hora. Então, esse 1 aqui, esse azul aqui, indicado pelo número 1, que a cliente escolheu lá, se você aplicar esse 8.1 no cabelo da cliente, o cabelo dela vai neutralizar o 1 vai neutralizar o laranja. E o cabelo dela não vai pro tom acinzentado. Ele vai ficar um louro natural, não vai puxar para acinzentado. Então você tem que colocar o quê? 8.11, porque aí você vai neutralizar o laranja e vai levar esse cabelo para o 8.1. Então a cor desejada não é a cor aplicada. A cliente vai escolher lá a cor na cartela de cores, você aplica o 8.1 e o cabelo da cliente não vai ficar acinzentado, não vai ficar um louro claro acinzentado, vai ficar um louro, mas não vai ficar acinzentado. Vai até ficar um loiro que é o marrom é um pouquinho quente, não é isso? Nesse cabelo, nessa soma aqui. Não vai ficar acinzentado, então você tem que colocar o 8.11 para você obter o 8.1 no cabelo dessa cliente. Por isso que a cor desejada que a cliente escolheu lá na cartela, 8.1, para você ter naquele tom de cabelo, no fundo de clareamento daquele cabelo, para você obter aquele ponto 1 que está na cartela, você tem que colocar 8.11. Para você ter aquele 8.1. Então, por que eu falo que a cor desejada não é a cor aplicada. Tá? Assim dá melhor para você entender. É um pouco mais complicado, mas dá para entender. Qual mais pergunta, Felipe? É a dúvida da Nerli. A Nerli perguntou assim, você ensina a transformar esses percentuais em gramas? Para fazer coloração, ela quer saber, acho que no curso, né? Sim, ensino em gramas, tá? Quantas gramas você coloca de um, de outro, tá? Ensino você a fabricar um monte de cores, que às vezes você vai lá no seu estoque e fala, putz, tá faltando tal cor, e agora, o que eu faço? Você faz várias maneiras as suas cores lá no seu estoque lá. Dá pra fazer muitas cores, gente. Nossa.
tá? Então no meu curso eu ensino lá com os diluidores, com os mix, com a própria coloração. Você pode fabricar outra coloração usando a própria coloração, tá? Eu tô dando só uma pista, só dando uma dica que só uma coisa só que eu não compro é o acaju. Eu formo o acaju. Põe um pouquinho mais disso, um pouquinho daquilo, para formar o acaju mais escuro, mais fechado, tá? É só uma pinceladinha aí. Porque para que eu vou comprar do vermelho? Eu posso fabricar outras cores com o vermelho. Eu tendo o vermelho, o amarelo e o cinza, não pode faltar o cinza, o vermelho e o amarelo. E o vermelho e o amarelo. Essas cores, dourado, né? O dourado, o cinza e o vermelho. Não pode faltar no seu estoque. Você fabrica outras cores com esses tons, tá? Você só não fabrica, são as cores bases. As cores bases você tem que ter todas, não dá para fabricar. Então é isso aí. Até a próxima live, ok?